Olá, seja muito bem-vindo a esse encontro com a Palavra de Deus. Hoje nós estamos celebrando a festa do batismo do Senhor. E nesta solenidade, nesta festa, que nós estamos celebrando, a Palavra de Deus nos coloca uma descrição do que aconteceu. Como é que foi o batismo do Senhor? Em primeiro lugar, emerge também nesta cena a figura daquele que deveria ministrar esse batismo, que na verdade era um batismo de penitência, era um batismo que tinha como finalidade ajudar as pessoas a mudarem de vida. Não era ainda o sacramento do batismo, com certeza. Porém, nós já temos alguns elementos de uma prática ritual que tinha como objetivo levar as pessoas a uma purificação, a uma conversão, a uma mudança de vida, por conseguinte. E quem é aquele que ministra o batismo? João o Batista. Ele é o Batista porque ele ministrava o batismo, e aí ele ficou com este espécie de apelido, né? E qual é a atitude do Batista diante de Jesus que pede o batismo? É uma atitude de surpresa. João Batista fica desconcertado, fica deslocado. Ele, um homem tão seguro, tão iluminado, sempre muito... Não, entenda, não é uma segurança presunçosa de um orgulhoso, mas um homem que tem com muita clareza, à luz de Deus, o que é que ele tem que fazer, o que é que ele tem que anunciar. A clareza que brotou daquele amadurecimento espiritual vivido lá no deserto, com aquela vida austera que o caracterizava e que continua a caracterizá-lo enquanto ele assume o seu ministério público. É muito curioso a gente perceber que aqui ele fica meio perdido, desconcertado, porque ele se julgava indigno de desamarrar até as suas sandálias. Aqui fica uma reflexão. Se ele, o mais santo entre os nascidos de mulher, se considerava tão indigno de fazer aquilo que era o serviço mais humilde de uma casa e que somente o escravo, assim, mais na parte mais baixa da hierarquia dos escravos fazia, ou seja, o serviço mais humilde, mais aviltante, que é desamarrar a sandália do patrão, do amo, do senhor. João Batista não se achava digno disso. Eu nem sei o que nós vamos dizer de nós, né? É algo assim indescritível. Mas para a gente caminhar na verdade. Veja bem uma coisa. Se vocês quiserem acolher um pouco a minha sugestão, meu conselho, não é uma questão de ficar dizendo para cima e para baixo que eu sou indigno. Né? Eu acho que deixa que os grandes santos se digam indignos, porque eles têm convicções profundas. Eles têm uma experiência de Deus, uma experiência de si mesmos, onde aquela declaração da sua indignidade é muito genuína, é profunda, não dá espaços para egoísmo. No nosso caso, é melhor a gente escutar os outros dizendo de nós, viu? É mais seguro. Vamos ficar caladinho, não ficar com essas histórias de que eu sou indigno, não. É bom alimentar essa convicção, mas não é bom dizer. E se por acaso alguém disser que você não é digno, que você não merece servir a Deus, escute calado e acolha como uma verdade profunda, que aí é uma certeza maior. É bom quando os outros reconhecem isso, né? É mais seguro, viu? Se você quiser uma sugestão, não fique falando da sua indignidade, né? Nem fique falando que você é um grande pecador. Procure assumir uma convicção profunda, mas não fique dizendo por aí, não. Porque não adianta nada você se achar um grande pecador,
muito indigno, e vem alguém que lhe critica e você fica altamente ofendido. Alguém faz uma injustiça com você e você fica logo todo indignado. O que adianta? Parece que você não se acha... Eu estou dizendo você, mas digo eu, qualquer pessoa, né? Significa que essa convicção ela não está enraizada. Ela não é profunda. E às vezes pode ter muito orgulho por detrás de tudo isso. Até vaidade também, viu? De ficar se achando indigno, se achando... Às vezes é o que o formador meu dizia que era humildade cabeluda, né? Humildade cabeluda, só tem pelo. Pelo, mas não tem consistência. É meio duro isso, mas é verdade, viu? É importante a gente ter claro essas coisas. E quem é esse que batizará? É aquele que batizará com o Espírito Santo. João já faz uma referência do futuro batismo de Jesus, que é um batismo no Espírito Santo, que é o sacramento do batismo, né? É um mergulhar dentro do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus são rios de água viva, né? Como Jesus fala lá no Evangelho de João. Assim sendo, é muito importante que nós tenhamos claro essa verdade, tá? De quem é que vai oferecer o verdadeiro batismo. É Jesus, dando-nos o seu Espírito, e o Espírito Santo, pelo batismo, nos introduzindo na vida da Trindade, e introduzindo a vida da Trindade dentro de nós. Mas não vamos esquecer de uma coisa, né? À luz daquilo que Paulo fala na carta aos Romanos, existe uma explicação muito interessante lá que o apóstolo faz a respeito do que é o batismo. É o mistério pascal. É um mistério de morte e de ressurreição. Assim como no sacramento do batismo, por imersão, a pessoa mergulha e depois emerge do mergulho. O que significa o mergulhar? Mergulhar é uma recordação de estar sepultado com Cristo. É uma sepultura, a imagem da sepultura. O Cristo que desce morto ao sepulcro. E o que é o emergir? É ressuscitar com Cristo. Sai da sepultura ressuscitado. Emerge das águas do batismo ressuscitado. É dentro dessa dinâmica que nós vamos entender o mistério pascal. O mistério pascal de morte e de ressurreição. É isso que o batismo dá a entender. Por isso que quando Paulo vai dizer lá na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 3, vós estáis mortos e a vossa vida está escondida com Deus. E no versículo antes, acho que é o primeiro, se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. A ressurreição, ela brota de uma experiência de morrer. E aquilo que é simbolicamente, né, liturgicamente, ritualmente vivenciado no batismo, sobretudo no batismo de imersão, que não é o batismo que nós ordinariamente fazemos na Igreja Católica, ali nós temos uma ideia daquilo que é o mistério pascal, que não é só vivido na experiência ritual do batismo. É algo a ser assimilado, a ser vivenciado no cotidiano da vida. Quantas mortes nós somos chamados a viver a cada dia para ressuscitar, né? Mortos com Cristo é uma experiência também ascética. É uma experiência de fazer escolhas onde, para que Cristo possa viver em mim, eu preciso estar crucificado com ele. Por isso que Paulo vai dizer lá na carta aos Gálatas, lá no capítulo 2, versículo 19, estou crucificado com Cristo. E no versículo 20 ele diz, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Por que Cristo vive em Paulo? Por que ele nem se reconhece mais porque Cristo está vivendo nele? Olha para o versículo antes, porque ele está crucificado com Cristo. O mistério pascal é assim, né? E quando João Batista batizou Jesus, quando ele saiu da água, tem uma espécie de uma epifania trinitária. No domingo passado nós celebramos a epifania do Senhor, o Senhor que se revela aos magos, que representavam os gentios. Aqui nós temos a dimensão da grande revelação que Cristo faz a todas aquelas
os circundantes, né? Todas as pessoas que estavam ali por perto. E o Espírito de Deus veio como uma pomba. A presença do Espírito de Deus descer sobre ele. E do céu veio uma voz. Qual voz? A voz do Pai. Este é o meu Filho amado, em quem coloquei meu bem-querer. Aqui ele tem uma espécie de diálogo. Nos outros evangelhos sinóticos fala, este é o meu Filho muito amado, em que eu coloquei o meu bem-querer. Em que eu coloquei meu bem-querer. Mas, aqui, na versão de Marcos, em ti põe o meu bem-querer. O Pai Celeste dá as credenciais para o seu Filho. Revela o seu Filho. Como Filho amado. Né? Em quem eu coloquei meu bem-querer. Veja bem uma coisa. O Filho é o Filho amado. Por que é o Filho amado? Porque ele vive com o Pai uma relação de amor, que é um amor de caridade, que é um amor que é plenitude. E aqui, o verbo amar, né, que seria a dimensão do ágape, que é o amor mais perfeito, que é o amor pleno, que é o amor divino, que é um amor gratuito, né, oblativo, é o amor que faz com que o Pai ponha no Filho o seu bem-querer. Tem um verbo grego que indica este meu bem-querer, ou então das pessoas por ele amadas. A gente vai ver isso lá na Gruta de Belém. Né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Às vezes traduzem como homem de boa vontade, mas aos homens por ele amados. Claro que todas as pessoas são amadas por Deus, mas quem é que experimenta mais o amor de Deus? É aquele que se mais parece com o Filho. Né? É aquele que mais se assemelha a Jesus. Quanto mais a pessoa se assemelha a Jesus, tanto mais ela vai experimentando este amor. E esse bem amor, e esse grande amor, ele vai entrando dentro da dimensão do bem-querer do Pai. O verbo eudoxia, ele indica isso. Quem são as pessoas amadas pelo Pai? Lá na Gruta de Belém, lá em Lucas, a gente vai ver esse verbo grego sendo utilizado lá. São aquelas pessoas que Deus colocou o seu bem-querer. E quem são as pessoas que Deus colocou o seu bem-querer? São aquelas que se parecem com o Filho. E quem são aquelas que se parecem com o Filho? Aquelas que fazem como o Filho fez. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Aqueles que se submetem a Deus, aderem à vontade de Deus. Essa é a maior expressão de amor por Deus. É viver na sua santa vontade. Porque o que Deus está inseparável daquele que Deus quer. Por isso, minha gente, que eu queria deixar como reflexão isso. Vamos viver o nosso batismo procurando ser pessoas do bem-querer de Deus, do agrado de Deus, assemelhando-nos ao Filho. Eu queria terminar minha reflexão com uma palavra de Santa Teresa, que ela diz lá, quando está falando lá pelas sextas moradas, quinta morada lá no Castelo Interior, ela diz uma coisa muito interessante. Qual é o maior presente que o Pai Celeste pode dar a uma pessoa? É quando ele concede as graças necessárias para que essa pessoa tenha uma vida muito semelhante à vida do seu filho. É o maior presente de Deus. Olha, não vamos imaginar que o grande presente de Deus é ter saúde, é ter paz, é ter sucesso, é progredir na vida, né? É ganhar muito dinheiro, ou ser aquele católicozinho certinho, bonzinho, né? Que é muito observante. Não é só isso, né? E se tudo isso aí faltar, e se tudo isso aí for muito pouco, se o Pai Celeste conceder a graça dessa pessoa se identificar com o Filho, né? A pessoa aderindo generosamente com grande amor à vontade de Deus, pode ter certeza que essa pessoa é do bem-querer de Deus, bem-querer do Pai. Né? E essas pessoas realmente são as mais favorecidas de todas. Que Deus nos conceda essa graça desse favorecimento, né? E que nós saibamos valorizá-lo ao máximo na nossa vida. Grande abraço do Padre. Fiquem com Deus. Muita bênção da Trindade para que estas altas moradas nos seja dado a alcançar.